Agora, sabe o que me preocupa? É justamente, são tantas opções e tantas... É um mercado tão grande em termos de opções, de alternativas para você investir, de projetos diferentes, e a gente acaba sempre contando a história só do bem-sucedido, né? É o Bitcoin, o Shiba, que aumentou não sei quantos por cento, o Ethereum que tá ok, mas a quantidade de histórias não contadas por serem de fracasso e não estarem aí, deve ser, suponho eu, porque o mundo é assim, né? Sim. É muito maior do que as histórias de sucesso. E aí que está o risco escondido nessa história, né? Nessa brincadeira. Tem a curadoria, e mesmo com a curadoria há o risco, porque no fundo é uma crença no futuro com relação à viabilidade daquele projeto ou não. O futuro nós nunca sabemos como vai se desenrolar, mas para quem chega é novo e começa a estudar, parece, gente, isso aqui só tem sucesso, né? Isso sempre me preocupa, porque olhar para o passado é muito fácil e enxergar, a gente separa, né? Separa o joio do trigo, o que vira história é o que deu certo, o que não deu certo acaba não virando história. Sim, sim. Tanto que no nosso MBA aqui, nas aulas que eu dava como professor, eu sempre digo, a história de sucesso, o case de sucesso é legal, mas o case de fracasso, que deveria ter um volume muito maior nos livros de gestão do que o case de sucesso. Porque o case de fracasso é o que traz lições importantes para a gente estuda muito pouco isso de uma forma geral, né? Sim, isso é muito importante que você falou, porque a gente tem sempre assim a questão de cuidado, né, com que você... E recentemente a gente passou por uma questão parecida, né? A gente teve o caso do Luna, não sei se vocês conhecem, que tem a stablecoin, né, a UST, que ela, como é uma stablecoin, ela é pareada, né, seja numa moeda fiat, de forma algorítmica, e ela teve, não entrando aqui de forma muito técnica, né, ela teve um problema no algoritmo dela, onde fez com que o preço caísse absurdamente, e pessoas que tinham aquele token perderam muito dinheiro. Então, isso foi um erro do protocolo, né? E aí a organização tentou corrigir, enfim, mas aí perdeu um pouco da credibilidade. E isso abalou o mercado cripto, né? Conheço pessoas que perderam muito dinheiro porque tinha 90% do investimento, porque acreditavam nessa stablecoin. E o mercado Bitcoin tinha, na verdade, a WLuna tinha, na verdade, listada na plataforma. Então, a gente chegou no momento, né? O que a gente faz? Vamos deslistar porque perdeu a confiança e a credibilidade e não é legal continuar oferecendo um projeto que caiu tanto e prejudicou tantas pessoas. Então, isso pode acontecer. Então, a gente deixou de ter esse ativo, né? Quem tinha, nós passamos, vendemos, né? Trocamos, transformamos em BRL, em moeda fiat, e não oferecemos mais esse ativo na plataforma. Então, tem casos que acontece que as pessoas vão perder dinheiro, sim, mas aí tem uma questão de, por exemplo, a pessoa acreditava naquele ativo, né? Nem nós poderíamos prever que isso iria acontecer. Por isso que eu sempre indico, quando alguém está chegando no mercado, compre Bitcoin, porque até agora o Bitcoin é o único que não passou por nenhum desses problemas e é o que se mantém, que é o tripé ali, né? É o principal, é o esqueleto que dá a origem às outras, né? E acredito que o protocolo que aconteceu isso com a Terra aprendeu muito e aprende, né? Eles tentaram urgentemente fazer várias ações, mas enfim, perdeu um pouco de credibilidade porque você leva tempo para conquistar. Para perder é um segundo. Então, quando acontece essa situação, a gente volta e analisa qual a melhor opção para os nossos clientes e para a comunidade cripto, né, que pode acontecer. Então, esse foi um fato que aconteceu recente agora, justamente no inverno cripto, né, fez com que o mercado cripto caísse mais ainda. Então, foi um momento assim super tenso, né, foi uma semana muito complicada. Todo dia a gente estava acompanhando ali uma atualização do protocolo e agora o que vai ser. Atingiu muito assim e consequentemente atingiu o Bitcoin porque ele caiu também, né? Então, assim, foi uma ação muito forte, assim, bilhões foram perdidos. Então, o que eu indico, né? Que as pessoas não invistam, tem que ter a diversificação na carteira. Teve pessoas que tinham 90% investido nesse protocolo. Eu penso assim, eu não coloco 90% em um único ativo, acredito que você também não. Eu sempre dou uma misturada ali, né? 30 em um, 20 em outro e assim até dar o total de 100. Então, isso é um risco também, né? Então, por isso que até nós sempre recomendamos você diversificar a sua carteira. Então, investir um pouquinho em projetos de NFT, um pouquinho em projeto em games, que tem um fundamento. Tem projetos antigos que estão valorizando agora, tem projetos novos que também. Sempre é importante estudar e por isso que a gente oferece mais de 200 ativos.
E quando acontece isso, foi o primeiro caso, desde 2013, que o mercado Bitcoin existe, e aí a gente tomou essa ação de deslistar esse ativo para minimizar os impactos, né, nos nossos clientes. Então, isso pode acontecer, né? É importante você falar que tem os dois cenários, e faz parte do mercado ter essas situações. Você está entrando no mercado volátil, tá? Então, você pode ganhar muito dinheiro, né? E você pode perder não sabendo administrar. Então, por isso que tem pessoas que investem no Bitcoin e deixam ali porque sabe que é uma moeda que tende a valorizar. Porque eu só tenho hoje a opção de, quando eu chegar em 21 milhões de Bitcoin, acabou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que esperar alguém vender. E até em 2140 é o período que o Satoshi determinou que acredita que será minerados todos os bitcoins. 2140? Então ainda tem tempo. Olha, 19 milhões já foram minerados, tá? Então a gente tem poucas unidades aí e quem tem vai poder vender o valor que ela quiser. Então tem esse ponto também. Então tem isso. Então sempre fica assim a minha recomendação: estudem, pesquisem sobre esse mercado. É uma coisa que todo dia surge uma coisa nova e tem tanto as partes positivas e as partes negativas que requer cuidado, assim como no mercado tradicional.